E foi uma fase uma crise mesmo. Então, acho que é importante a gente ver como que nas crises muitas soluções aparecem. Há mais de 100 anos, em uma cidadezinha chamada Tambaú, no interior paulista, José Lepre trazia para o Brasil as suas vivências com a cerâmica, diretamente da Toscana. Assim, o imigrante inaugurou a cerâmica São José. O seu legado foi passado para as próximas gerações, até que em 1971, um dos seus netos, também chamado José Lepre, apaixonado pelo ofício do avô, fundou a Lepre, substituindo a antiga São José. E é exatamente José Lepre que conta pra gente não só a sua trajetória, mas também todos os desafios de construir uma indústria no Brasil. E quem também está com a gente aqui é Ludmila Lepre. Também essa herança, né, Lu? Aí a quarta geração também. A quarta geração. Seu José Lepre, muito obrigada por dividir com a gente esse momento. Ludmila, muito obrigada. Nossa, agradecer. Me conta mais dessa história. Eu que 100 agradeço. anos. Você acha que para 100 anos eu tô até bem conservadinho, né? Por 100 anos não é assim tão simples. Mas a Lepre tem uma tradição de cerâmica. Inclusive, ela veio da Itália realmente. Aquela região da Toscana já era, e é até hoje, uma região de cerâmica rústica. O meu avô era um empreendedor, a gente tem fotos da empresa. Em 2, 3 anos ele construiu uns galpões, bastante galpões assim, então dá para a gente perceber. O empreendedor é empreendedor, não tem como fazer. Aí eu herdei vamos dizer assim, DNA. O DNA o DNA da Lepre, na realidade, é a inovação. Esse é o que sustenta a gente ao longo do tempo. E a inovação vem como? Ela veio como a cerâmica rústica, depois ela veio com os tratamentos diferentes na cerâmica, depois vieram a parte de sustentabilidade, o grande marco que a Ludmila arrumou com que a Lepre fosse mais olhada por esse prisma, porque a gente já utilizava o vidro de lâmpada fluorescente nos esmaltes e nas massas. E a Ludmila, então, fez um marketing, a vinda da Ludmila mudou o marketing da Lepre. A Ludmila é a parte da família que cuida do marketing. Isso. Marketing e relacionamento com os arquitetos, essa parte toda. O marketing geral, construir as lojas de São Paulo, né? D&D e Gabriel, e o marketing e o relacionamento. Como é que foi essa história de 100 anos atrás? Veio o seu José Lepre, continuou na família? Sim, ele tinha também. Então na época ele tinha uma fábrica de telhas, manilhas, começou com tijolo, depois utensílios domésticos, que naquela época não tinham plástico. Então as jarras eram feitas de cerâmica. Os sanitários eram feitos de cerâmica. E aí, aos poucos, foi modificando para lá e para cá. E a indústria mais forte naquela época foi a de manilha e a de telha. Fazia também vasos, etc. Aí eu me apaixonei pela cerâmica, acho que desde o dia que eu nasci. Então, aí eu estudei cerâmica, fui estudar aqui. Estudei na Itália, fiz curso no Japão, fiz curso em vários lugares. Mas a Itália aonde acontece tudo em termos de revestimentos, em termos de... A Toscana é muito rica, né? Muito. E eu viajava muito para as feiras procurando um produto para, não é substituir, mas para acrescentar na cerâmica. E aí nós, na Itália, vimos um produto diferente, um jeito de fazer diferente, e começamos a fazer esse produto. Comecei a fazer esse produto na Lepre. Aí, coincidentemente, os revestimentos. Coincidentemente, o D&D abriu. Nessa época, tinha um D&D show.
E desse D&D Show era uma casa-cor interna aqui do D&D. E nós estávamos abrindo a loja e quem usou o primeiro produto nosso foi o Sig Bergamin. Daí para frente ficou um pouquinho mais fácil. Isso a gente está falando de 20 para 30 anos atrás. Com a idade do D&D, 30 anos. 30 anos, 95. Lu, você cresceu em piso, na fábrica, no chão de fábrica, você cresceu vendo a cerâmica. Acho que a tua história ela é muito misturada com o revestimento, né? Como é que para você, de quando você nasce, quando você desenvolve profissionalmente, de criança para profissional, como que foi isso ao longo da vida? Sim, eu sempre ia na fábrica, né? Eu acho que é importante também falar uma parte, né? Que meu pai começou com o nosso bisavô, meu bisavô, avô do meu pai. Depois acabou passando para o nosso avô, que é o pai do meu pai. E aí meu pai trabalhou muito tempo com ele, né? E aí também eram outros produtos, né? Então acho que é importante a gente citar que a Lepre é uma empresa que está até hoje no mercado, mas a gente vem se reinventando. Não é que a gente está fazendo o mesmo produto de 1918. A gente vem se reinventando muito. Então desde que meu bisavô veio, ele era muito empreendedor, ele construiu um império assim para a época, né, na cidade, com produtos cerâmicos, então tinha desde vaso, aqueles filtros de água, de cerâmica. O que eu acho interessante? Que a Lepre começou com o que precisava no Brasil na época, né, que nem meu pai falou. Então precisava de utensílios domésticos, não tinha a parte do plástico, cerâmica era uma coisa muito importante, então era o que a gente produzia, né, nossa família na época. Aí foi passando, precisou das manilhas, que era parte da infraestrutura, né, de sanitária e tal. E aí a gente fez a manilha, e isso continuou por muito tempo. Até que chegou um período que a manilha começou a passar por uma crise muito forte, que eu acho que é muito importante esse marco na empresa, porque meu pai tinha trabalhado com meu avô faleceu, meu pai continuou nisso, aí minha mãe veio trabalhar junto. Ai, que orgulho. Mas a gente era pequeno ainda, né? Eu e meus irmãos, a gente era tudo pequeno. E aí meu pai tinha um sonho que era fazer pisos e revestimentos. Então na crise da cerâmica, porque que foi? Na época tinha essa parte de esgoto de cerâmica. Aí começou a vir o plástico, que é o PVC no lugar, com marketing muito forte, com lobby muito forte, e acabou tirando as manilhas de cerâmica do mercado. E foi uma fase uma crise mesmo. Então acho que é importante a gente ver como que nas crises muitas soluções aparecem, que ele já tinha um sonho. Ele já tinha um sonho que era produzir pisos, né? Desde a época da escola. E aí ele precisou colocar isso em prática. Então ele misturou, juntou tudo que ele tinha de aprendizados da vida, que foi sempre ligado à cerâmica e à fábrica, com o que ele precisava e foi pegando técnica aqui da manilha, técnica ali, técnicas que ele viu em feiras e foi juntando tudo isso e na época ele lançou a Lepre como pisos e revestimentos e coincidiu aqui com o D&D. E isso eu acho muito legal a gente contar porque foi o revestimento que a gente lançou, que todo mundo falava, eu quero um Lepre. Era aquele produto quadradinho, que é o Invecchiato, todos os nomes vêm de muita tradição italiana, ainda continuam. Invecchiato Nero, Invecchiato Palha, Invecchiato Rosso, que são os quadradinhos que têm um acabamento muito diferencial, que é o acabamento envelhecido, desgastado e gostoso de pisar descalço. Então, assim, para a época ele foi muito inovador, ele criou uma nova categoria no mercado, e pisos e revestimentos, e mudou totalmente para uma área de arquitetura, né? Que eram outros produtos de outras coisas. Isso juntou com o lançamento do D&D, com a inauguração do D&D. Então eu acho que isso é um marco muito importante. Muito. Eu vim para a Lepre só em 2005, tá? Eu sempre vivi na fábrica, assim, em férias, mas eu ia lá. Mas no interior a escola não era assim muito forte, tinha muita greve e tal. Então eu acabei tendo que estudar em Pirassununga, que é uma cidade perto, para poder fazer colégio, terceiro colegial, para entrar na faculdade. Então, eu queria fazer administração de empresas, eu consegui, fiz administração na USP. Então, eu tinha, assim, aquela parte de fazer teste vocacional, o que eu queria ser. Não necessariamente eu iria para a fábrica, né? Meus pais deixaram eu escolher. E aí, eu fiz administração de empresas, trabalhei em vários lugares. Na verdade, você foi só captando
Isso. Informação, captando musculatura de mercado. E trabalhando em outras companhias. áreas. E acho que trabalhar em outras áreas, né? Até decidir o que eu queria mesmo. Porque a administração tem uma... É bem muito amplo, né? vasto. É muito vasto. Que, inclusive, a LEP tem uma história muito forte de reinvenção, né? De se reinventar com o uso do vidro, oriundo das Lâmpadas fluorescentes, telas de TV, monitor de computador. Até é muito interessante que a gente foi para feira esse ano na Itália. A gente vai todo ano para a Itália, em feiras, e feiras também em outros lugares do mundo, para pesquisar novas tecnologias e novos designs, cores, o que a gente pode trazer. A gente gosta de captar informações e trazer no modo Lepre de ser. E a gente estava agora na Itália e a gente viu uma empresa italiana lançando um produto agora, em 2024, feito com vidro de tela de TV e monitor de computador. E a gente lançou lá em 2005. 20 anos, 10 anos atrás. 20? 19. 20 anos atrás. 19 anos atrás. O que eu acho que é legal falar que a Lepre, a maioria dos produtos todos que a gente tem hoje são produzidos por nós, né? Então somos uma empresa brasileira, 100% nacional, onde a gente vende 100% do que a gente fabrica. E por ser fábrica, a gente tem uma facilidade de poder adaptar e poder criar coisas novas às vezes, com o que os arquitetos querem. Tenho sorte, né, de ter 3 filhos trabalhando junto comigo, e mais a minha preciosa esposa, que cuida da parte financeira. E esses 3 filhos é que vão dar o novo caminho da Lepre. E como é que vocês fazem para trazer tanta inovação? Mas eu queria convidar o Lincoln para contar, porque o Lincoln também está completamente envolvido com toda a parte de sustentabilidade, né? E de desenvolvimento de produtos. Posso chamar? Sim, claro. Lincoln, vem fazer parte com a gente, porque faz parte da família e faz parte da empresa. Lincoln, que também é filho do seu José e está aí à frente da empresa. Meu precioso filho. Preciosa família. Eu estou há 5 anos agora na Lepre e sempre dou esse suporte na parte de geração de ideias de produtos. Porque exatamente o que a gente estava conversando, né? Qual que é a diferenciação da Lepre no mercado? Então, a gente trabalha com argila pura, nossos produtos são estrudados, né? Não são prensados, a maioria dos produtos que a gente vê no mercado são prensados. Essa parte da argila pura, e a gente tem a parte do artesanal. E o Lincoln me ajuda muito no desenvolvimento de produtos na fábrica, porque ele é engenheiro mecatrônico, né, de formação. Uau. E adora criar. Então muitas coisas os arquitetos pedem aqui e eu ligo lá e a gente faz reunião online. Como e ele já vai fazer isso? com a mão na massa lá, junto com a produção, com meu pai e com meu outro irmão, que cuida da produção em si. Ele já vai fazendo formas disso se tornar real. E é legal também falar que o Lincoln trouxe a parte da sustentabilidade dos plásticos, né, Lincoln? Foi ele que foi atrás, que ele gosta muito de fazer kite, né? Eu tenho essa paixão pelo kitesurf. E nas praias a gente vê um pouco dessa poluição de plástico. Verdade. Junto com algumas iniciativas de limpeza de plástico, por que não dá para a Lepre fazer também, ser uma protagonista no plástico? Mas cerâmica não usa plástico. Então, vamos fazer um jeito de usar o plástico nos nossos produtos. Então eu convidei uma ONG que faz a limpeza de plástico no Brasil, em toda a costa do Brasil. A gente compra esse material deles. Uma parte desse dinheiro é revertido em educação socioambiental na região deles e uma parte também em brinquedos socioeducativos. E esse plástico a gente usa para fazer um revestimento que é o Lepre Mare, que a gente conseguiu fazer com esse estilo terrazzo italiano, juntando com a lâmpada fosforescente e o plástico de oceano. Então essa aí foi uma inovação que a gente trouxe com o DNA Lepre. E agora o do jeans. E do jeans a gente viu também que o lixo é descartado de uma maneira, um dos maiores poluidores é a indústria têxtil, tanto na parte corante quanto na parte de resíduo têxtil. Então, da onde você faz um problema, virar uma solução. O tecido, ele fibroso, né? Na engenharia a gente tem a parte de materiais compósitos, que são tramas, que a gente consegue deixar ele produto mais leve
mais flexível e mais resistente. Então, o tecido dá essa flexibilidade, essa resistência maior para o produto. Foi aí que veio o Lepre Índigo, né? Que a gente juntou olha todos aí isso. e a indústria têxtil agora está gostando do nosso produto. Lu, eu gostaria de Exato. agradecer muito a sua A gente que presença. agradece. Nós- Obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Olha, Muito foi obrigado. uma honra A conhecer honra é muito nossa. mais A honra é nossa. dessa história e poder dividir com todo mundo. Ah, é uma Muito história obrigada. boa, boa para dividir. É. E muito enriquecedora. A gente sempre aprende Muito obrigado. muito aqui com quem tem aí mais de 100 anos de experiência com a Lepre. Obrigado. Muito obrigada.